Relacionamentos entre pais e filhos. No livro de Provérbios, capítulo 22, verso 6, diz: Ensine seus filhos no caminho certo e, mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Estou no meio de 5 gerações. Em dado momento, posso ser neta, filha, mãe ou avó. Minha avó mora numa casa contígua à nossa. Trabalho com minha mãe. Meus filhos moram na mesma cidade que nós e 3 deles trabalham em nossa empresa e tenho 11 netos. Sou, ao mesmo tempo, esposa, mãe, filha, avó e neta. Sou abençoada de ter um exemplo maravilhoso para seguir e, da mesma forma, procuro ser um excelente exemplo para os meus filhos e netos. Talvez você não tenha exemplos em sua vida, mas alguém precisa ser a primeira geração. A mãe de meu pai, Rachel Titles, foi a primeira da família dela a andar com o Senhor. Outros vieram depois dela. Ela se tornou evangelista conhecida nas décadas de 1970 e 80 e as pessoas ainda se lembram do que ela lhes ensinou a respeito do Espírito Santo. Outro exemplo extraordinário é Stormy O'Marion, autora dos livros da série O Poder da Oração. Criada por uma mãe que sofria de doença mental e cometia abuso, Stormy passou boa parte da infância trancada em um armário. À medida que a mãe envelheceu, os maus tratos se tornaram ainda mais perversos e cruéis. Stormy foi a primeira de sua família a se tornar cristã, perdoou sua mãe e hoje é um exemplo maravilhoso para seus filhos e netos. Não importa que exemplo você tenha tido na infância e adolescência, pode dar início a um exemplo melhor que se estenderá para as gerações futuras. Liderar por exemplo. A educação dos filhos envolve imitação. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não funciona. O ideal é faça o que eu faço. Se você escolher andar pelo caminho certo, será natural conduzir seus filhos por esses caminhos e segurá-los pela mão enquanto andam com você. Assim como os patinhos andam atrás da mãe, seus filhos andam atrás de você. Tenha em mente, porém, que alguns patinhos não seguem a mãe e podem se desviar por outros caminhos. Alguns patinhos são rebeldes. Lembre-se de categorizar seus objetivos e desejos. Meu objetivo é servir de exemplo e ensinar. O meu desejo é que eles me sigam e obedeçam. Enquanto meus filhos estão em casa sob meus cuidados, declaro como Josué: quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Essa é a minha responsabilidade. Portanto, educo-os de tal forma que servir ao Senhor não é algo opcional a eles. Quando crescerem e já não tiverem sob minha responsabilidade, escolherão o próprio caminho, seja ele largo ou estreito. Enquanto seus filhos estiverem em casa, porém, como regra geral, farão o que você fizer. Se tem uma criança de 3 anos que grita com você, adivinhe. Ela aprendeu foi com você. É provável que você grite com ela, grite com os outros filhos ou com seu marido. Ela está literalmente imitando você. Se seus adolescentes consomem bebidas alcoólicas, provavelmente é porque viram você beber ou então porque há bebidas em casa. De acordo com o Dr. Gordon Neufeld, um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento da teoria dos vínculos, os nossos filhos se tornam semelhantes àquilo com que formam vínculos. Se você não tem honrado e nem respeitado outros, seus filhos não honrarão nem respeitarão você e outras pessoas. Se nos tornamos semelhantes àquilo que formamos vínculos mais próximos, é natural que o temperamento de seus filhos se torne semelhante ao seu. No livro de Provérbios,
capítulo 22, versos 24 e 25 diz: Não faça amizade com os briguentos e nem ande com quem se ira facilmente, pois aprenderá a ser igual a eles e colocará a si mesmo em perigo. Como mãe, você não pode irar-se facilmente. Do contrário, seus filhos farão o mesmo. Mantenha a serenidade. Fique calma, para que eles não se tornem irritáveis e coloquem a própria alma em perigo. A teoria de formação de vínculos. Na infância de minha avó, no início do século XX, era comum crianças imitarem os pais e os avós, pois todos moravam juntos. Não havia TV, nem internet, nem redes sociais, de modo que as crianças não tinham a quem imitar a não ser os seus familiares mais velhos. Hoje em dia, é extremamente comum crianças formarem vínculos com colegas e imitarem esses colegas em vez dos pais. Outro provérbio nos ensina, no capítulo 13, versos 20. Quem anda com os sábios se torna sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. Ande com seus filhos no caminho que eles devem percorrer. Não espere que trilhem esse caminho sozinhos. Para aprendê-lo, precisam seguir você. E se você não estiver disposta a investir tempo e energia nisso, eles se tornarão companheiros dos tolos e sofrerão as consequências. O Dr. Neufeld ensina uma verdade simples a respeito da teoria de formação de vínculos. Se não formarem vínculos saudáveis com você, seus filhos se apegarão aos colegas. Adolescentes que formam vínculos com seus colegas se preocupam mais com a opinião deles que com a opinião dos pais. No entanto, outros adolescentes não conduzirão seus filhos pelo caminho que eles precisam seguir. Somente você pode fazer isso. Estabeleça como objetivo ser a principal cuidadora e a maior influência na vida deles. Seus filhos precisam de você. Por fim, aproprie-se dessa palavra que está em Provérbios, capítulo 20, verso 7. O justo anda em integridade. Felizes os filhos que seguem os seus passos. Ela diz tudo. Integridade é a integração daquilo em que você crê com o modo como se comporta. Sua teologia e sua realidade precisam ser integradas. Isso é integridade e é o que os seus filhos seguirão. Você acredita que os filhos precisam dos pais? Então comporte-se de acordo com esse fato. Você é a mãe e não pode ser substituída.